Sobre mudança depois dos 30 anos, pois é, resolvi este ano, com 38, fazer uma baita de uma mudança. O que significa? Mudar de profissão, basicamente. E quando a gente está falando, talvez, de uma mudança com 30 a mais, a gente está falando de desvincular a sua imagem de tudo aquilo que você... Não sua imagem, né? Mas sua vida, de tudo aquilo que você já construiu, para construir uma nova história com você zerada. Então toda aquela referência que tinham de você meio que cai por terra para que você possa ser referência em outras coisas. E esse é um processo que eu confesso que, para mim, é um processo muito solitário, sendo bem sincero. E eu vou poder falar muita verdade sobre que eu acredito que seja essa mudança depois dos 30 anos, né? Mas vamos lá, falando sobre essa mudança dos 30 anos, já falei que meu nome é Raíssa, prazer, meu nome é Raíssa, e eu estou nesse processo de mudança de hábitos, não de mudança de identidade, mas de reconhecimento de identidade, sabe? Porque dos 18 até os 30 e pouquinhos ali, eu vivi uma vida que, assim, eu sabia que não era aquilo, sabe? Quando eu fui fazer uma faculdade, por exemplo, eu entrei na faculdade de arquitetura, eu já sabia que eu não queria ser arquiteta. Já no primeiro ano de faculdade, mesmo assim eu fiz, tentei, iniciei, muito pensando nos outros, sabe? E aí o que eu quero dizer é que quando a gente está fazendo... um dos pontos que a gente precisa observar, que é o que eu observei muito também na minha vida, tudo aquilo que a gente já viveu tem a ver com nós. A gente quer fazer uma mudança na nossa vida porque aquilo não faz mais sentido pra gente, ou por que motivo que a gente quer fazer essa mudança, né? No meu caso, essa mudança ela veio porque até então, esse processo, né, essa decisão de mudança ela veio porque até então eu vivia uma vida que não fazia sentido para mim. Eu vivia muito a decisão dos outros, né, querendo suprir as expectativas dos outros, o reconhecimento dos outros. Então estava muito fora e nada dentro, assim, o que eu era, o que eu sou, na verdade, parece que quando ele se manifesta de um jeito que eu não estou agradando muito a ninguém, sabe? E quando a gente pensa, quando eu penso, né, no caso dessa questão da mudança, de mudar a vida depois dos 30, é porque demorou esse prazo todo, esses anos todos, para eu entender, para eu ter coragem de desafiar todo mundo. E desafiar todo mundo sendo eu, para ser eu. Isso que é um ponto muito crucial. Então, vale a pena mudar? Vale a pena se a gente está seguindo o que a gente entende que é bom para nós. Se não, se for para seguir a vida dos outros, não. Aí a gente tem um outro ponto também que eu acho bem curioso a gente pensar, que por que a gente é velha para mudar depois dos 30? Considerando que mercado de trabalho, aposentadoria hoje, a gente está até os 70 anos, né? Ativos até os 70. Aí a expectativa de vida aumentou um monte. Então, cara, tem muita vida pela frente. Como é que a gente vai ficar preso em um personagem, em um lugar, em uma rotina que a gente não se encontra o mínimo possível, né? E eu não tô nem falando dessa questão tão romantizada de fazer só o que você quer, apesar de que, se a gente começar a delegar as coisas, é possível sim fazer só o que a gente quer, talvez, né? Não sei ainda, porque estou vivendo nesse processo agora de empreender. E considerando, inclusive, que hoje eu faço tudo sozinha, né? Eu preciso fazer tudo sozinha, porque senão a coisa não se desenrola. Mas o primeiro ponto, assim, pensando numa mudança depois de 30, é entender o que faz sentido para você hoje, para que ponto que você quer chegar, aonde que você quer chegar, né? Mas muito interna, uma decisão muito interna. E será que você não está fazendo o que você está fazendo? Eu acredito que quando a gente está pensando depois dos 30, a gente não está querendo agradar mais ninguém, né? A gente está, bem pelo contrário, bem disposta a desagradar os outros. Mas é bom refletir sobre isso mesmo, que se você está realmente seguindo o caminho que você acha que faz sentido para você, ou se não.
ou se é um caminho que você só está querendo ficar confortável, enfim, fazer esses questionamentos, né? São muito importantes para conseguir sair deste lugar e entender se essa volta que a gente está dando, esse novo recomeço da nossa vida, tá alinhado com a nossa essência, com o que faz sentido. E outra coisa que a gente tem que pensar também é sobre as questões práticas, né? E aí vou te falar que nas questões práticas eu pequei eu sempre fui uma pessoa de viver muito o momento e nunca pensar muito no futuro, até que o futuro chega, né? Falando de uma maneira bem crua, assim, sobre reserva de emergência. Quando eu não me planejei para mudar, sendo bem sincera, eu, na verdade, peguei a oportunidade. O que aconteceu e falei, agora vai ser, talvez seja o momento de eu fazer isso Seja o momento de eu fazer isso, de eu mudar minha vida, de eu construir aquilo que eu quero tanto construir. Porque o que acontece? Eu estava trabalhando CLT e eu não estava satisfeita. Eu estava tão insatisfeita com a CLT, que eu basicamente manifestei uma demissão. E aí eu tive meu acerto, tal, eu já estava com uma grana guardada, mas que não foi o suficiente para me bancar nesse processo todo, de sair de uma CLT e empreender. Porque, no geral, assim, a minha vida, a minha transição de vida, a minha mudança de vida tem a ver com isso, tem a ver com essa questão da profissão, de sair de ser uma funcionária para me tornar uma empreendedora. E isso não envolve só dinheiro, né? Envolve ter uma mentalidade de empreendedora, envolve ter uma rotina de empreendedor, envolve ter decisões muito mais assertivas e mais firmes, assim, em tudo. Basicamente o personagem é outro, né? E quando a gente tá falando de construir um novo personagem, também não estou falando dessa questão de ser quando eu falo de personagem, não é ser uma pessoa falsa, né? Porque pode soar desse jeito, assim. Quando a gente está entrando na internet, a gente não sabe exatamente o que a gente pode falar e como que a gente fala e como que vai bater do lado daí, né? Então, mas enfim. E aí, ser essa nova pessoa envolve essa questão de mentalidade, de conhecimento, de entender como é que você funciona, qual que é a sua personalidade, aonde que é o ponto que você tem que pegar para virar a chave, e virar a chave não no sentido só mental, mas também de fazer ações específicas, de fazer ações certas para que você consiga de fato realizar o que você quer, né, a longo prazo. E falando nesse planejamento antecipado antes de mudar de vida, no meu caso, eu não fiz esse planejamento, eu aproveitei a oportunidade, a janela de oportunidade. Então, eu já vinha flertando com essa ideia de empreender e eu sabia que isso ia chegar em algum momento. Então, de tão satisfeita que eu estava no meu último trabalho, eu manifestei uma demissão. Eu falei, agora tem que ir, porque daqui a pouco eu faço meu aniversário de 39 anos, se eu voltar para a CLT, eu vou de novo enrolar. Isso que eu quero há tantos anos, né? Que é ser uma criadora de conteúdo, que é empreender, que é trabalhar como terapeuta comportamental, e que são coisas que eu estou enrolando para fazer, porque eu estava muito nessa questão da CLT, onde ela me dava uma segurança, né? Só que ao mesmo tempo que ela me dava uma segurança, ela me dava uma vida, uma rotina que eu não queria ter, que eu não estava satisfeita. Então, aproveitando essa janela de oportunidade, cá estamos, fazendo isso tudo acontecer. Porém, contudo, entretanto, nem tudo são flores. Como não teve planejamento para que isso acontecesse, sim, uma oportunidade que eu resolvi aproveitar, né? E isto não tá no... Como é que eu vou dizer? Isso não tá, não. Eu tive que voltar a fazer trabalhos... Aliás, nossa, ficou confuso. Como então eu não me planejei para estar neste momento e aproveitei a oportunidade? Dito que não foi um planejamento e foi sim uma oportunidade que me apareceu e eu resolvi agarrar dessa vez com força, o processo, o tempo que demanda de eu conseguir construir essa nova personagem, a minha reserva de emergência, na verdade, que não era uma reserva de emergência, mas era todo o meu acerto, ele não foi o suficiente para bancar esse processo. Então, além disso, além de criar essa vida nova, eu tive que adaptar a minha rotina, a minha vida, também fazendo coisas
na qual eu não quero fazer necessariamente, né? A qual são coisas momentâneas, trabalhos momentâneos, freelancers, para me sustentar no presente, além da rotina que eu tenho hoje para criar o futuro. Então, sabe quando você está vivendo 2 momentos ao mesmo tempo? Esse é o preço que você paga de não se planejar, né? De aproveitar uma oportunidade e tal, mas de não se planejar. E eu sempre fui uma pessoa, uma mulher que vivia muito presente, nunca pensei muito no futuro, sabe? Justamente por ter essa mentalidade que eu não achei que fosse morrer muito velha. Então, eu sempre fui essa pessoa de viver muito presente. Hoje eu já penso um pouco diferente, mas o planejamento vem a partir de agora, digamos assim, né? Principalmente mental e tal. Veio um pouco tarde, não recomendo, mas faz parte, né? E não foi por falta de aviso, não, tá? De falta de aviso, falta de indicações, enfim, talvez parte, talvez não, tem muito a ver com a minha personalidade, assim. E quando a gente se conhece, inclusive, a gente consegue entender onde que estão os nossos gargalos, né? Aonde que a gente precisa dar mais atenção, aonde são os nossos pontos fortes, que a gente consegue usar isso ao nosso favor, e quais são os nossos pontos fracos que nos fazem procrastinar e nos fazem viver uma realidade que a gente não gostaria de viver. Então, essa coisa essa noção de identidade, muito da parte de personalidade, é muito importante para que a gente consiga ter ações mais congruentes, né? E ter um direcionamento muito mais certeiro para construir tudo que a gente deseja construir. No fim das contas, mesmo não me planejando, aproveitando janela de oportunidade, vale a pena, mesmo no perrengue? Se você está alinhado dentro do seu propósito, eu acredito que sim, vale muito a pena. E aí também é levar a vida um pouquinho mais tranquila, assim, no sentido de, cara, se não for dar certo, é pelo menos uma experiência ali que você coleciona para a vida, né? E ter esse pensamento um pouco mais solto, assim, sair do controle das coisas, faz com que a gente leve esse processo todo com um pouquinho mais de leveza. Eu acredito que isso seja muito mais efetivo para que a gente consiga concluir toda essa mudança. E é isto, gente. No fim das contas, vale a pena mudar depois dos 30? Lógico que vale. Qualquer momento da vida vai valer a pena que a gente mude, desde que a gente estiver alinhado com a nossa essência. Às vezes tem coisa que faz sentido lá atrás, que não vai mais fazer sentido agora, mas é muito no sentido de entender que a vida vale a pena ser vivida. As experiências estão aí para que a gente construa coisas novas, viva coisas novas e passe por essa vida de uma maneira mais interessante. E é isso que eu penso sobre esse assunto, queria compartilhar com vocês. E até amanhã, o próximo vídeo. Beijo!